Olá visionários, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam e deixem um like e compartilhem a informação caso gostem e fique à vontade na seção dos comentários como sempre. O tema do nosso vídeo é liberdade de expressão no Twitter. É interessante que houve um acontecimento histórico recentemente. Essa informação não é nova para mim, muito menos para ti. Acredito que todo mundo tem um conhecimento sobre essa jogada ousada que o Elon Musk acabou de fazer em comprar o Twitter, essa plataforma bastante aclamada já durante alguns tempos. Então vamos analisar assim, o que é que a imprensa trouxe à tona sobre essa compra. Vamos analisar também se existe ou existirá futuramente uma liberdade de expressão, porque é o objetivo da compra dessa mesma plataforma. Mas antes de nós irmos mais a fundo sobre esse assunto, deixa lembrar que esse vídeo não é editado, todos os vídeos aqui do canal não são editados, porque o meu objetivo é passar uma informação mais natural possível. Quando você edita um vídeo, vários fragmentos importantes acabam se perdendo nesse mesmo vídeo. Se você quer ver um vídeo editado, dinâmico, eu vou deixar no primeiro comentário ou na descrição o meu segundo canal, onde eu posto lá alguns vídeos editados e dinâmicos. Dito tudo isso, vamos entrar para aquilo que é o nosso tema. Como sempre, eu divido os meus vídeos em dois. Ou vejo o lado da imprensa ou o lado do dono, ok? E depois eu pego o meu ponto de vista com relação ao assunto que está a decorrer. Olha só que interessante. Antes da compra do pássaro azul, Elon Musk fez duas coisas que eu achei interessante assim, em termos de marketing, né? Eu acho que se eu estudar mais a fundo, organizar bem as minhas teorias, eu posso aplicar durante a minha jornada como empreendedor, né? A minha jornada como empresário no mundo dos negócios. Olha, interessante. Na sua conta Twitter, para quem não segue, eu aconselho mesmo, ou indico a segui-lo, a seguir o Elon Musk. É bastante interessante acompanhar algumas postagens dele. Olha só o que ele fez. Uma das postagens ele disse: excluam o Facebook. Ok? Ele cutucou ali a concorrência, excluam o Facebook. Todo mundo ficou hypado, ficaram a comentar aí sobre essa publicação. Depois ele faz mais uma outra publicação. Que tal uma rede social nova? Todo mundo ficou a comentar, cria, ele tem dinheiro, então todo mundo ficou aí nos comentários, cria, faz mesmo isso, você pode e tudo mais. Eu acompanho sempre as postagens, as principais postagens do Musk. E depois ele, o que é que fez? Ele comprou as ações, uma pequena parcela aí do Twitter. Eu não sei se ele se tornou sócio maioritário ou não, mas ele comprou aí 9%, ok? Que lhe dava uma boa margem para se posicionar perante ao negócio. Então comprou as ações do Twitter. Presta atenção no que ele fez antes de comprar, ok? Ele não chegou lá, vou comprar. Ele começou a cutucar, começou é como acontece muito no marketing, né? Qual é a maior dúvida que você tem sobre o meu produto? As pessoas começam a comentar e você vai entendendo qual é a dúvida que as pessoas têm e vai procurar se ajustar com base nesse quesito. Okay? O Elon Musk também fez a mesma coisa. Começou a cutucar, começou a tocar na concorrência, começou a mandar ali algumas publicações, a falar bem, a falar contraditório, a criar assim meio que uma treta dentro do mercado digital. E mediante a esses comentários que ele foi começar a tomar decisões. Presta atenção, Elon Musk não tomou a decisão da noite para o dia. Ele já foi aí a palpar o terreno. Então ficamos na compra das ações 9%. Depois o que aconteceu? Ele acabou comprando na totalidade o aplicativo barra a empresa Twitter. Ele comprou na totalidade. Comprou na totalidade num valor de 43 ou a 44
bilhões, ok? Bilhões. O Twitter vale mais que 10 ou 11 clubes de futebol principais. Estamos a falar Real Madrid, Bayern de Munique, todos esses principais, 10, junta 10 ou 11 desses clubes. O Twitter vale mais que esses clubes de futebol. Para quem gosta de futebol, por isso eu trouxe um bocadinho essa analogia, né? Então, por que ele tomou essa decisão? Por que ele comprou o Twitter? Por que ele gastou bilhões nessa plataforma? Segundo o próprio Elon Musk, mediante as empresas, ele adora defender a liberdade de expressão. Elon Musk adora defender, ele abre sempre porta para a liberdade de expressão. Se você acompanha o Twitter dele, você veja muito isso. Quando aconteceu o caso com o Joe Rogan, um dos maiores, para mim é o maior, né? Mas o mundo está sempre em constante movimento. Eu não posso dizer que ele é o maior atualmente em termos estatísticos. Não estou falando de gosto pessoal. De gosto pessoal ele é o maior. Mas de forma estatística, de forma lógica, acredito que ele não está entre os maiores de todos, né? O podcast dele, para mim, é o maior de todos. Ele estava a passar por uma crise aí de liberdade de expressão, estava a ser cancelada por causa da pandemia e tudo mais. Eu não vou entrar no nome dessa doença, vocês, ou dessa pandemia, vocês todos sabem. Então ele foi cancelado. E o Elon Musk meio que lá no Twitter já assim ajudava, ou dava alguns pontos de vista com relação a esse assunto. Okay? Então ele já se preocupava muito com a liberdade de expressão. E então ele foi ali começando já a tocar nesse aspecto. Então ele compra o Twitter por causa da liberdade de expressão e também contra o banimento definitivo de alguns usuários. Alguns usuários estão a ser banidos dessa plataforma. Tivemos o caso do próprio presidente, do ex-presidente dos Estados Unidos, o Trump. Ele foi banido da plataforma, mas a conta dele, depois da compra das ações do Elon Musk, a conta dele foi reativada. Até estou a ouvir rumores aí que ele já não se interessa mais pela plataforma e quer criar o seu próprio aplicativo novo. E desde lá nunca vi uma publicação do Donald Trump. Eu também procuro seguir algumas referências assim lá no Twitter. É um bom lugar para você pegar boas informações. Muita gente fala mal do Twitter, mas eu, se tivesse que escolher uma plataforma para me ter conta, eu escolheria o Twitter, ok? Eu tenho várias plataformas porque eu sou uma pessoa comercial e uso ela para negócios. Mas se eu tivesse que ter uma, assim, tipo, não voltado muito para negócio, eu teria uma conta no Twitter muito boa. Consigo ter muitas informações, muito aprendizado. Tem as suas partes negativas, como qualquer outra plataforma, o Instagram, o TikTok, todas elas têm a sua criptonita. Basta você tirar a parte mais importante. Então, o objetivo do Elon Musk foi esse, liberdade de expressão e contra aqueles usuários que estão a ser banidos da plataforma. Ele até acabou de dizer que ele prefere política, que essas políticas de banimento anterior é temporário, né? Ele deu essa cutucada. Ele disse que nada que vai interferir demais nas políticas atuais da rede, né? Ele não vai, porque não vai mudar radicalmente, ele só quer dar mais liberdade de expressão e também ajudar aquelas pessoas que estão a ser banidas por motivos adversos. Esse é o lado da imprensa. Meu ponto de vista com relação a esse assunto. Eu vi uma vez uma postagem no TikTok de um humorista brasileiro. Eu não sei se vou pronunciar corretamente o nome dele, mas eu gosto muito dele, acompanho. Acho que é o Leos, uma coisa dessa. Ela aparece muito aí no programa de noite e tudo mais. Acho que é Leone, ele é humorista. Ele uma vez citou a seguinte frase, quando aconteceu aquele caso do Chris Rock. O humor não tem limites, mas o ambiente sim. Essa frase caiu como uma luva para mim, fiquei a analisar, fiquei a pensar sobre o assunto e achei bastante interessante.
o humor não tem limites, mas o ambiente sim. Como essa frase é importante para aquilo que aconteceu com o Twitter. Os nossos pontos de vista, nossas informações, os nossos ideais não têm limites, mas o ambiente onde nós vamos ser inseridos tem limite. Tem limite. Eu sou muito guiado pelas teorias do Adam Smith, em função do que ele colocou no mercado, do que ele estudou, do que ele teve a certeza que eu tive entendimento que hoje eu tenho. Ok? O mindset sobre liberalismo econômico do Adam Smith me ajudou muito nesse quesito do lado empresarial. E tem uma das coisas que ele sempre procurou chamar a atenção a todos, né? Você pode ouvir um barulho estranho, tá passando um avião, eu estou próximo ao aeroporto, né? Então, o Adam Smith, ele sempre tocou num aspecto muito importante com relação ao Estado. Ele dizia que o Estado tem que se manter mais neutro possível na questão privada, nos negócios, tem que se manter o mais neutro possível. Ele até considera o Estado como um árbitro dentro do mercado. O árbitro está lá a acompanhar o jogo, mas ele não interfere na jogada ou nos lances. Se houver alguma irregularidade, uma falta ou alguma coisa maior do que aquilo, ele vai lá e intervém. Ele olhava que o Estado deve ser o papel em atuação dentro do mercado dessa forma. O que acontece? Por que isso é importante? Por que isso mexe muito com o ambiente? Por mais boa ação privada que o indivíduo tiver, se temos um Estado que intervém sempre nas questões do indivíduo, ok? É muito complicado nós falarmos de liberdade de expressão. A liberdade de expressão acaba sendo uma utopia. E eu estou a falar isso com bases científicas, com bases claras. Se você está atento a essa compra, os outros locais também começaram a falar sobre essa liberdade de expressão que o Musk quer trazer. Por exemplo, na União Europeia, até já deram um toque assim. Olha, as coisas não vão ser muito bem assim do que ele pretende. Vai ter sempre alguns limites, vai ter sempre algumas questões que ele precisa ponderar. É só vocês verem como o Facebook era antes, 5 anos atrás, e como é que está agora. É só ver como era o YouTube antes, 5 anos atrás, e como é que está agora. É só ver o Google como era 5 anos atrás, como é que está agora. Parece que as coisas estão mais difíceis para os indivíduos. Por quê? Porque o Estado foi lá, interviu, algumas coisas estavam a afetar na política, alguns políticos estavam a usar essas redes sociais também para ganhar campanhas. Um precursor disso foi o Obama, o próprio Trump. Vemos agora recentemente no Brasil o atual presidente. Então muita gente está a usar essas plataformas também para ter maior audiência. E onde tem audiência, onde tem essas informações, o Estado vai lá. Se não for um Estado acredito que não existe, eu ainda não vi um Estado, nenhuma parte do mundo que consegue se manter o mais neutro possível, desde os países desenvolvidos e principalmente esses países que estão em desenvolvimento. Então, eu vejo que a liberdade de expressão que o Musk quer trazer dentro do Twitter é uma utopia, é uma ilusão. Por quê? Porque o Estado ainda é o Estado. O Estado ainda detém o poder absoluto sobre o indivíduo. Se eles falarem que não, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, ele não tem como mesmo. Okay? Eu queria essa liberdade de expressão, queria que as coisas se sentissem, que as pessoas se sentissem totalmente à vontade, queria muito isso, mas para mim é uma utopia. Só nessa compra do Twitter, para quem acompanha um bocadinho de política, a esquerda e a direita houve uma indiferença. A esquerda veio à tona reclamar, a direita veio em cima aplaudir. Então, quando há essas divergências políticas dentro de uma sociedade, é sempre uma utopia, é sempre uma ilusão o indivíduo dizer que não, vamos mudar isso para a totalidade. É uma boa compra, é boa. Eu acredito que vai ajudar o Elon Musk mais numa função narrativa. Quem tem a mídia, quem tem a comunicação,
acaba se dando bem. Não é só o Elon Musk que tomou essa atitude, o Jeff Bezos também comprou um dos jornais norte-americanos, acredito que é o New York Times, acredito que seja esse. Se eu tiver em erro, você coloca aqui nos comentários se eu estiver errado, mas acredito que é um desses jornais. Então, quando você tem a mídia, quando você tem o meio de comunicação, você se torna mais relevante, você está um passo à frente da sua concorrência. Mas o meu ponto de vista sobre liberdade de expressão é uma utopia. Por quê? Por causa do Estado. O Estado ainda detém o poder absoluto sobre o indivíduo. E o Estado, sempre quando as coisas não vão de acordo com a vontade dele, ou aquele tipo de mudança de governo não vai contra a vontade dele, o que o indivíduo está a propagar, então ali há um cala-boca, há um corte. Se você está a acompanhar as últimas notícias, principalmente de invasões, de guerras, essas coisas todas, você deve entender muito bem isso, ok? Isso não é uma teoria da conspiração, nem nada disso. São fatos. São acontecimentos que já se alongam há muitos anos, se você olhar para trás. A história não muda. Os agentes, as personagens, ok? O sujeito e o predicado, o indivíduo, as ações é que mudam, mas a história não muda. Se você olhar a história, não mudou. Mas se você olhar os indivíduos nesse percurso da história, mudaram. As ações também mudaram, mas a história não mudou. Então, finalizo o vídeo com dois pensamentos. O primeiro pensamento: o humor não tem limites, mas o ambiente sim. Segundo, a história não muda, o sujeito pode mudar, as ações podem mudar, mas a história não muda.